O primeiro amor da minha vida era a minha irmã gêmea Letícia. Nós éramos muito apegadas uma na outra, fazíamos tudo junto, até usávamos as mesmas roupas para confundir os nossos pais. Até que certo dia, toda essa felicidade acabou. A minha irmã se afogou na piscina de nossa casa, e apesar do meu pai tentar ressuscitá-la, ela faleceu, deixando um enorme vazio em mim por toda a vida. O meu nome é Clarice, e esse é o meu relato. Com o tempo, eu sempre sonhava com a minha irmã, e sempre que havia uma situação de perigo, a Letícia aparecia para me alertar. Mas eu sentia tanto a sua falta, que sinceramente nunca fui de me cuidar. Era infeliz e andava toda desleixada. Mas tudo mudou quando conheci Miguel em um shopping. Eu era caixa de um estabelecimento e trabalhava meio período para ajudar a cobrir os gastos de casa. O meu pai havia sido demitido do trabalho por causa da idade, enquanto a minha mãe vendia queijos em uma barraca de rua para pagar as contas do mês. Um dia cheguei atrasada para cobrir o meu turno, e nesse momento, a garota que estava no meu lugar discutia com um jovem porque o valor não havia sido cobrado corretamente em seu cartão. Imediatamente eu assumi a posição para resolver o problema, e em questão de segundos tudo se resolveu. Ao verificar o ticket, eu ouvi uma voz dizendo: "Você é muito eficiente, moça." E quando levantei os olhos, eu fiquei impressionada com o rapaz que era tão atraente. Ele me olhou e com um sorriso no rosto pegou o cartão que eu devolvi em suas mãos. No entanto, ao abrir a mão, eu percebi que na hora em que ele passava o cartão de volta, ele passou para mim um número de telefone escrito em um papelzinho, e eu fiquei surpresa com a situação. E quando tive a oportunidade, eu fui ao banheiro e adicionei aquele número no WhatsApp. Enviei uma mensagem falando oi, e de imediato eu recebi uma resposta dizendo: "Olá, você é a moça da loja?" Eu respondi: "Por que você deixou o seu número?" "Porque eu quero te conhecer." Ele respondeu com um emoji de coração. Eu realmente não me sentia atraente. O meu visual era pouco feminino em comparação com outras garotas. Eu não usava maquiagem e vestia roupas largas o tempo todo. Era a primeira vez que algo assim acontecia comigo. Aos 23 anos eu nunca tinha tido contato com um rapaz e nem sequer tinha dado meu primeiro beijo, pois os meus interesses eram outros. Mas naquele dia, tudo mudou. E durante todo o dia, aquele jovem continuou me enviando mensagens, e de início, eu respondi por educação, porque não se pode confiar em ninguém estranho assim. No entanto, ele era muito gentil, e suas mensagens tocavam algo profundo dentro de mim, despertando um sentimento que eu desconhecia, mas que me agradava. E ao final do meu turno na loja, eu recebi uma nova mensagem, bem na hora de sair. "Oi, vejo que você já saiu. Estou aqui na porta esperando por você. Quer tomar um café?" "Sim, claro." Eu respondi com a mão tremendo. E quando saí da loja, lá estava o rapaz. Ele me olhou e se aproximou para me cumprimentar com um beijo na bochecha, o que me deixou impressionada. As outras meninas murmuravam enquanto saíam da loja, fazendo as minhas bochechas ficarem ainda mais vermelhas. Tentei não prestar atenção aos comentários das colegas de trabalho e perguntei ao rapaz para onde iríamos. "Desculpa a minha falta de jeito, mas ainda não te disse o meu nome. Eu sou Miguel, e você?" "Ah, sim, o meu nome é Clarice." Miguel me levou a uma cafeteria que ficava a uns 15 minutos dali. Conversamos por mais de 3 horas, até que chegou o momento de nos despedirmos. Aquela foi a primeira vez que eu saí com um rapaz. Eu não tinha experiência nenhuma, mas ele era tão carinhoso e atencioso que, sem perceber, eu fui me apaixonando. Eu não sabia por que ele se interessou por mim, já que o meu visual não atraía ninguém. E quando questionei sobre isso, a sua resposta me surpreendeu. Seu olhar lindo me cativou desde aquele momento. Eu senti algo especial em você.
O tempo passou e ele me pediu para ser a sua namorada. Foram as horas, os dias e os meses mais maravilhosos que jamais imaginei viver. Ele tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, o que me fazia sentir a mais afortunada entre todas as pessoas desse mundo. Até que chegou o momento de apresentá-lo aos meus pais. Eles ficaram muito satisfeitos com o Miguel. Disseram que ele era um bom homem e estava certo de que ele me faria muito feliz. E depois dessa ocasião, eu perguntei sobre a família dele. Estava tão envolvida em nossos momentos que ele ainda não havia falado sobre isso. Ele apenas disse que morava com a mãe, não tinha irmãos e que o pai o havia abandonado antes dele nascer. Imaginando o sentimento dele, o abracei e perguntei quando eu conheceria a mãe dele. A pessoa que vai ser a sua sogra, por enquanto não está aqui, respondeu ele, sem dar mais detalhes. Os dias e meses continuaram a passar, e quando completamos 1 ano de namoro, ele me pediu em um restaurante para ser a sua esposa. Comovida pelo momento, eu disse sim, com lágrimas nos olhos, pois me sentia a mulher mais feliz e sortuda por finalmente me tornar a sua esposa. Os meus pais ficaram sabendo da notícia e fizeram um almoço para comemorar. O meu pai adorava o Miguel e o via como o filho que ele nunca teve. Isso me fazia muito feliz, porque a minha família o aceitava como mais um membro. Então, começamos os preparativos. Um dia, enquanto eu estava em uma loja de vestidos de noiva, recebi uma ligação de Miguel. Ele apenas disse: "Preciso que você venha a este endereço, é urgente." Assustada, eu corri pensando que algo ruim tinha acontecido, mas ao chegar ao parque, onde ele me chamou com tanta urgência, eu vi que havia uma mulher ao seu lado. Ela parecia jovem, com cerca de 42 anos, muito bonita, com cabelos loiros e cacheados. Aproximei-me devagar naquele momento. Miguel me viu chegando e os dois se aproximaram lentamente. "Amor, olha, esta é a minha mãe." "Finalmente te conheci, querida. O meu filho me falou muito sobre você." Ela se aproximou para me dar um beijo na bochecha e eu lhe disse amavelmente: "Muito prazer, senhora. É uma honra conhecer a mãe do homem que eu amo." Ficamos alguns minutos no parque e, em seguida, o Miguel nos levou a um pequeno restaurante não muito longe dali para almoçar. E durante o caminho, a senhora me olhava de cima a baixo e, apesar de tentar disfarçar o quanto eu me sentia desconfortável, eu não conseguia evitar o incômodo do seu olhar penetrante que se fixava em mim. Eu não sei porquê, mas sempre tive um estranho pressentimento ao conhecer alguém novo. Acho que a Letícia sempre me alertava sobre isso, pois às vezes uma energia estranha me fazia rejeitar a pessoa recém-conhecida. E isso estava acontecendo com a mãe do Miguel. A sua amável aparência tinha algo que não me convencia por completo. No entanto, como era a mãe do homem com quem eu iria me casar, eu tentei controlar esse instinto e aceitá-la como a minha futura sogra. E com o passar do tempo, a data do casamento se aproximava, e durante esse período eu só tinha visto a senhora 3 vezes, mas não quis perguntar nada ao meu noivo. E quando o dia da cerimônia finalmente chegou, eu não a vi na igreja. E ao entrar de braços dados com meu pai, eu procurei a minha sogra com um olhar, mas ela não estava em lugar nenhum. Ao lado do Miguel, havia outras pessoas que talvez fossem conhecidos dele. Um homem de cerca de 70 anos se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Muito prazer, querida. Eu sou o tio do Miguel, mas eu quero te dizer uma coisa. Tome cuidado. Lembre-se muito bem disso. Tenha cuidado com essa família." As suas palavras me deixaram um pouco desconfortável, e quando cheguei ao altar, o Miguel segurou a minha mão e a cerimônia religiosa começou por um momento. Eu esqueci as palavras do tio e me concentrei em aproveitar o momento mais importante da minha vida.
estava jurando diante de Deus ser amante e esposa do Miguel pelo resto dos meus dias. E no final, os aplausos não demoraram. Amigos e conhecidos se alegravam ao ver a nossa felicidade. E logo, o fotógrafo apareceu para registrar os melhores momentos da ocasião. E enquanto posávamos para as fotos, uma mulher se aproximou de Miguel e cochichou algo em seu ouvido. Eu vi que ele saiu discretamente da multidão, enquanto eu fiquei no mesmo lugar atendendo os convidados. Alguns minutos depois, ele voltou com a sua mãe de braços dados. Ela acenou para que eu fosse até ela, e sem questionar, eu caminhei em sua direção. E de repente, ela me surpreendeu com um abraço forte. Muitas felicidades, minha querida Nora, disse ela sorrindo. Eu senti uma energia ruim, como se tivesse levado um choque ao tocar um objeto eletrificado. Essa sensação me provocou pequenos arrepios na pele, e mesmo após o abraço ter terminado, eu olhei para Miguel querendo entender por que a sua mãe não esteve presente na cerimônia religiosa. Mas como recém-casados, eu decidi não dar importância a isso e continuei com a celebração. Chegamos ao salão onde o juiz de paz já nos aguardava para o casamento civil. E antes de sairmos, o padre foi até a porta da igreja para nos dar a sua bênção e expressar palavras de felicitação. Naquele momento, eu vi a mãe do Miguel se esconder entre as pessoas, exatamente quando o sacerdote começou a aspergir água benta sobre os presentes. E depois daquele momento, eu não a vi mais. Tentei procurá-la, mas ela havia desaparecido. E aparentemente, isso não incomodava o meu marido. E foi o começo de coisas que eu não entendia em relação à minha sogra. E durante a cerimônia do casamento, o seu comportamento me causou desconforto, mas eu não quis comentar nada. Passamos alguns dias longe da minha família, fomos para a lua de mel na praia, esquecemos de tudo e aproveitamos o momento como recém-casados. E ao voltar, eu não sabia exatamente o que viria depois do casamento. Em nenhum momento discutimos onde iríamos morar. Eu estava tão apaixonada e focada em curtir o relacionamento que eu esqueci completamente de combinar com ele qual seria o nosso futuro lar. E quando chegamos de volta ao aeroporto, Miguel me levou a uma casa que ficava a 2 horas de distância da minha. Na verdade, eu nunca tinha conhecido o lugar onde ele morava, já que ele sempre dizia que era muito longe e que viajava diariamente para o trabalho. Na época, isso não me parecia tão importante, porque eu via ele todos os dias e passávamos longas horas juntos. Ele fez sinal para um táxi, indicando um endereço. Enquanto estávamos a caminho, eu notei uma expressão estranha em seu rosto, como se ele estivesse preocupado comigo. Tentei puxar a conversa e eu percebi que ele estava distante e calado, mas assim que se deu conta que eu o observava, ele sorriu imediatamente e começou a me perguntar como eu me sentia por estar de volta. O meu coração teve uma sensação estranha à medida que nos aproximávamos. E depois de 1h45, o táxi parou em frente a uma casa muito grande, em um local bem isolado de outras casas. Era uma área remota. A rua só tinha aquela casa e algumas ainda em construção. A casa tinha um acabamento de pedra e no segundo andar havia uma varanda com vasos pendurados. Parecia uma daquelas casas antigas, porque até o aroma me lembrava de mofo. E antes de entrar, eu percebi que ventava muito e a lua cheia clareava toda a área em volta da casa. Esta será a nossa casa, querida. Me desculpe por nunca ter te trazido aqui antes. É que como meu trabalho fica muito longe, eu precisei dividir um quarto alugado com um amigo lá perto. E por isso eu nunca te trouxe aqui. Mas vamos entrar. Estão nos esperando. E ao entrar, eu olhei ao redor e fiquei surpresa.
A decoração era antiga, mas os detalhes e acabamentos eram muito bonitos. Havia uma decoração de mármore nas paredes e os lustres pendiam do teto, parecendo aqueles que vemos em paróquias ou igrejas da época colonial. E de repente, a voz da mãe do Miguel nos interrompeu, dizendo que estava feliz em nos receber. Eu fiquei surpresa ao ouvir aquilo, pois não esperava que o meu marido me levasse para viver na casa onde a sua mãe morava. Pois algo naquela senhora me incomodava muito. Era como se o meu corpo rejeitasse a sua presença. E sem dizer uma palavra, nos instalamos em um dos quartos. Eu nunca imaginei que o meu marido possuísse uma propriedade assim, pois à primeira vista parecia uma casa muito cara, ou talvez uma herança de várias gerações. Eu não conseguia me livrar da sensação da energia negativa que sentia na presença da minha sogra. Era como se o meu sexto sentido me avisasse que algo estava errado, ou até mesmo a minha irmã falecida, a Letícia. Mas como agora aquelas pessoas faziam parte da minha família, eu decidi tentar eliminar essa sensação que me deixava inquieta o tempo todo. Algo estranho aconteceu naquele momento. Os cães latiam e uivavam na mata em volta da casa. E eu percebi que a minha sogra se irritou e ela disse: "Malditos cães, eu vou matar todos." E quando percebeu que eu estava ao seu lado, ela deu um sorriso tão falso que parecia um robô. A minha sogra disse que subiria para se aprontar e logo desceria para o jantar. Enquanto isso, o Miguel me mostraria a minha nova casa. Enquanto olhávamos a casa, o telefone de Miguel tocou e ele me pediu licença e saiu para atender. Eu fiquei totalmente confusa. O meu marido escondendo coisas de mim, mas também deixei para lá. No galpão do fundo da casa, vinha um cheiro forte, como de algo estragado. Eu tentei entrar, mas a porta estava trancada. Então a luz da casa piscou, e quando voltou, eu vi a minha irmã Letícia parada na minha frente com um olhar preocupante. E ela disse: "Fuja, Clarice! Fuja! Ainda dá tempo!" A luz da casa voltou a piscar, e a minha irmã desapareceu. Aí já era demais. Eu não poderia ignorar todos esses avisos, ainda mais da minha irmã gêmea. Eu fui até a direção da porta da entrada. A minha sogra já desceu a escada e me chamou para a cozinha. Ela estava com uma larga camisola, como se fosse dormir. Eu disse a ela que precisava sair dali. Então ela segurou o meu braço com uma força descomunal que eu não conseguia me soltar. Então arranhei a cara dela com as minhas unhas. Ela deu um grito que parecia de um bicho e me soltou. Eu corri para a entrada da casa e antes de sair pela enorme porta da frente, eu vejo o Miguel entrando com outras pessoas e todos usavam preto. Eu corri para o fundo e quando passei pelo galpão novamente, a porta estava totalmente aberta. Olhei e vi várias cabeças de mulheres e os seus corpos faltavam membros e aquele cheiro ruim vinham delas. Eu corri para o quintal, escutei alguma coisa correndo atrás de mim e quando eu me virei, era a mãe do Miguel. Ela corria muito rápido, como um robô, e de repente começou a correr igual a um animal quadrúpede. Enquanto ela corria, o seu corpo se enchia de pelos, e da sua boca saíam longas presas como de um monstro. Ela se transformou em algo que eu digo com toda certeza que era um lobisomem. Eu não fiquei parada esperando, pois eu sempre fui magrinha. Então pulei o muro dos fundos e caí em um lote abandonado. Eu fui pulando de muro em muro até sair na rua. Eu passei pelos cães que corriam em outra direção. Eles entraram em um lote e latiam muito e parecia que acuavam algo. E quando vi uma casa, eu bati a porta desesperada pedindo socorro. Uma senhorinha abriu e ela já parecia saber de tudo. Mandou eu entrar rápido e em seguida apagou as luzes e trancou todas as portas. A casa da senhorinha tinha uma varanda. Ela pediu que eu subisse
e me escondesse lá em cima, que ela iria chamar a polícia. Ali de cima eu pude ver o Miguel e as pessoas que estavam com ele. A mãe dele já estava na forma humana e parecia dizer algo ao meu respeito, que havia me perdido de vista. Então, aquelas pessoas foram tirando as roupas e se transformaram em bestas feras. Eram criaturas animalescas. Andavam encurvados e tinham grandes presas. As criaturas se levantavam e cheiravam o ar e em seguida farejavam o chão, seguindo exatamente o meu rastro, por onde eu havia passado. O meu coração congelou naquela hora. Eu fiquei ali sem fazer barulho e controlando a minha respiração. E depois de uns 30 a 40 minutos, eu vejo luzes. A polícia havia chegado no local e ficaram ali fora conversando com a minha sogra. Eu pensei em ir até os policiais, mas a senhorinha falou que não era seguro. Então, eu fiquei ali quietinha. E não demorou muito até os policiais irem embora. A senhorinha disse que aquelas coisas não desistiriam de me caçar. Ela pediu que eu tirasse toda a minha roupa, porque o meu cheiro estava atraindo eles. Então, por cima da varanda, ela jogou as minhas roupas no mato, emprestou-me um roupão, pediu que eu entrasse no porta-mala do seu carro e me levou até a cidade. Pedi que me deixasse na casa dos meus pais. Então já cheguei abraçando meu pai e chorando muito, eu contei a ele todo o ocorrido. A senhorinha, que se chamava Dona Jacinta, ela confirmou toda a minha história. Ela disse que aquela família mexia com coisas do diabo e se transformavam em bicho. Inclusive, eles devoraram toda a criação de galinha da velha. E uma vez, quando ela afrontou a mãe do Miguel, a minha sogra disse que só não devorava a Dona Jacinta porque ela era velha e tinha um gosto ruim. Mas era bom ela não se meter com a sua família. O meu pai ficou enfurecido e no outro dia ele chamou vários dos seus amigos e todos foram armados na casa do Miguel, mas a casa parecia abandonada e não havia nem indícios de que já morou alguém ali. Então decidimos nos mudar para outra cidade. Arrumei um novo emprego e um novo amor, mas dessa vez não é ele, é ela. Amanda e eu temos um lindo relacionamento e somos bem felizes. É uma pena que ela não acredita em minha história, mas eu juro pela minha irmã Letícia que tudo foi real. Boa noite. Na época desse fato, em 2014, eu tinha apenas 13 anos. E diferente de outros garotos que gostavam de jogar bola, ir a festas ou passar o dia atrás de garotas, o meu hobby era outro. Eu amava viajar com o meu pai, pois ele trabalhava para uma grande empresa transportando carga por todos os cantos do Brasil. O meu avô era caminhoneiro aposentado e ele me contava histórias de visagens nas estradas, como de mula sem cabeça correndo e acompanhando o caminhão, de lobisomem que subia no caminhão para roubar a carga quando o alimento era transportado, e até mesmo mulheres lindas à porta de cemitérios pedindo carona. Ele não parava o caminhão, pois poderia até mesmo ser assalto, mas do nada ele sentia um frio de gelar a espinha, e quando olhava para o retrovisor, ele via aquela mulher no banco de trás. Mas de repente ela logo sumia, assim como apareceu. E o ponto que ela desaparecia era sempre onde havia uma cruz na estrada. Já o meu pai, ele nunca viu nada disso. E segundo ele, os monstros eram as próprias pessoas, e não seres de outro mundo que sequer existem. Eu gostava das histórias, mas não levava a sério, pois amava estar viajando com meu pai. A estrada é um lugar estranho durante o dia, parece inofensiva
quilômetros de asfalto cortando paisagens conhecidas, o rádio ligado e a vida seguindo em frente. Mas quando a noite cai, tudo muda. O silêncio se torna denso, as sombras parecem mais longas e a sensação de que você não está sozinho se instala. Quem passa muito tempo nas estradas sabe que algumas histórias nunca deveriam ser contadas e alguns encontros nunca deveriam acontecer. E por isso tomem cuidado. Nem tudo que aparece no retrovisor é só um reflexo. Boa noite, Fael. Eu gostaria de compartilhar o meu relato com você. Eu cresci ouvindo as histórias de caminhoneiros contadas pelo meu pai, o Walter, que passa a maior parte da vida na estrada há mais de 20 anos. Quando eu era criança, acordava de madrugada e espiava pela fresta da cortina, vendo-o sair de casa segurando a xícara de café amargo. E demorou muitos anos até que eu, Gustavo, tivesse a chance de acompanhar o meu pai em uma de suas viagens. Mal imaginava que nessa primeira vez algo aconteceria e transformaria completamente a forma como eu via as rodovias brasileiras. A oportunidade apareceu no fim do ano, assim que as aulas terminaram. O meu pai me convidou para ir de São Paulo até Petrolina, em Pernambuco. A ideia era levar uma carga de ovos e depois voltar com frutas típicas da região. Eu estava animado, sonhando em finalmente vivenciar o dia a dia na boleia e ver as paisagens passarem e parar na lanchonete de beira de estrada para comer pão de queijo. Nos primeiros dias, tudo corria numa boa. A BR-116 estava movimentada e fazíamos paradas tranquilas, e eu aproveitava a cada instante do lado do meu pai. Observava ele conversando no rádio com outros motoristas sobre o preço dos combustíveis e os famosos pontos críticos, trechos onde os roubos e acidentes são frequentes. Ele sempre demonstrava confiança, as mãos firmes no volante e o olhar atento ao retrovisor. Na terceira noite, já perto de Minas Gerais, pegamos um trecho muito deserto. O movimento diminuiu bastante e o cansaço me venceu. O meu pai insistiu para que eu tirasse uma soneca no banco do lado. Eu acabei dormindo, mas acordei de repente, sem entender o porquê. Eu fiquei quieto, tentando me concentrar, até perceber um ar estranho, um pouco pesado. Me pareceu que o caminhão estava rodando mais devagar, mesmo com o motor ainda forte. Olhei para o meu pai. Ele continuava concentrado na estrada vazia, mas percebi as suas mãos apertando o volante com mais força do que o normal, como se estivesse nervoso. Foi então que notei que algo no espelho lateral, uma forma rápida e indefinida, como se alguém estivesse pendurado na carroceria por um segundo. Achei que fosse só um reflexo. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. E mesmo meio atordoado pelo sono, um calafrio tomou conta de mim. Pai, você reparou nisso? Eu perguntei. Meio inseguro, ele continuou encarando a pista, soltou um suspiro e respondeu. Eu vi sim, mas fica calmo, filho. Pode ser reflexo ou alguma sombra. Logo decidimos parar em um posto. Eu notei que a sua voz tremeu levemente, o que não era comum. E quase uma hora se passou até vemos a placa de um posto de combustível. O lugar era simples, 2 bombas, uma conveniência modesta e um grande pátio de terra batida, com alguns caminhões estacionados. Um cachorro magro de pelo escuro e muito grande, ele rondava perto da área de lavagem. E assim que paramos, um rapaz chamado Rony,
Ele não parecia ter nem 18 anos e ele veio falar com a gente. Ele cumprimentou o meu pai, mas ficou olhando fixo, como se percebesse algo de errado de cara. E antes de descermos, o cachorro começou a latir do nada, no jeito desesperado. No início, eu achei que fosse só mania de cachorro de posto, mas Rony empalideceu e disse: "É melhor vocês não ficarem muito tempo por aqui." Ele dizia isso, lançando um olhar preocupado para a carroceria. O meu pai perguntou: "O que houve, meu amigo?" Perguntou, tentando manter a calma. O rapaz engoliu em seco e disse: Só sigam em frente, senhor. Se vocês pararem, pode ficar pior." Ele parecia genuinamente assustado. O cachorro nessa hora já corria para o outro lado, com o rabo abaixado. Eu senti um arrepio e agarrei o encosto do banco. Eu notei que o meu pai encarou o painel de combustível antes de tomar a decisão. Ele fechou a cara, conferiu se tinha diesel o suficiente para chegar até a próxima cidade e ligou o motor novamente. "A gente ainda tem combustível para rodar mais um bom trecho, filho. Não vou arriscar ficar por aqui." E depois de ouvir isso, um calafrio me subiu a espinha. O resto da noite passou em silêncio. Eu tentava cochilar, mas cada barulho do caminhão me fazia pular. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava ali acompanhando a gente. E em certo momento, eu espiei novamente pelo retrovisor, mas tudo que vi foi a escuridão total. Talvez fosse ainda pior não ver nada. Eu percebi o meu pai respirando pesado e limpando o suor da testa de vez em quando, algo que me deixou ainda mais apreensivo. Chegamos a um galpão nos arredores de Petrolina, e nas primeiras horas da manhã o sol começava a surgir, iluminando o pátio de descarregamento. E assim que descemos, o meu pai foi direto para a traseira do caminhão. Eu fui atrás com o coração apertado, torcendo para tudo ter sido só coisa da minha cabeça. Mas demos de cara com marcas escuras na lateral, como se fosse fuligem ou cinzas. Parecia impressão de mãos, de dedos, espalhadas por uma camada fina de pó e um tufo de pelos negros. Aquilo me deu um nó na garganta. Ficamos parados ali sem falar nada, até o pessoal do depósito aparecer para receber a carga. Um dos funcionários, ao ver o meu pai agachado, perto das marcas no caminhão, ele perguntou: "Aconteceu algum problema na estrada?" Ele apontou para a fuligem e disse: "Eu já vi coisas parecidas em outros caminhões. Dizem que é lobisomem." "Com certeza, ele sentiu o cheiro da granja que você transportava, mas como não viu nenhuma oportunidade de invadir o caminhão, ele resolveu não atacar. Mas cuidado, pois você vai voltar com alimentos no caminhão, e essa coisa pode voltar, ainda mais que hoje é noite de lua cheia." O meu pai olhou para o rapaz e disse numa voz abafada: "Olha aqui, cara, podemos só descarregar o caminhão?" O rapaz deu de ombros e disse: "Eu vou chamar o pessoal para ajudar." E mais tarde, enquanto descarregavam, eu me afastei um pouco e fiquei encarando o caminhão de longe, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns motoristas mais velhos, que já rondaram o país inteiro, se aproximaram e me contaram histórias sobre lobisomens nas estradas, mas tudo em sussurros, como se não quisessem chamar a atenção. Aquilo só tornava tudo mais real e assustador, e depois daquela noite, eu nunca mais consegui deitar no banco do passageiro de um caminhão, sem lembrar do vulto no espelho
ou da impressão de que alguma coisa ia junto com a gente. E apesar de tudo, o meu pai continuou firme no ofício. E eu, bom, até hoje, quando ouço o ronco do motor a diesel na escuridão, eu sinto aquele arrepio voltando, como se a estrada ainda me devesse uma explicação. Bem, carregamos a granja no caminhão e voltamos para São Paulo. Foram horas infinitas de viagem até que anoiteceu. Até então, tudo parecia tranquilo. A estrada estava deserta e só se via escuridão por todos os lados. E foi aí que o meu pai falou que precisava parar o caminhão, pois precisava fazer o número 1. Eu decidi esperar ele ali mesmo na cabine, mas antes que ele saísse, eu falei: "Pai, pega a arma que está no porta-luvas." Ele disse que não seria preciso, mas eu insisti, e então ele pegou o revólver, colocou na cintura e desceu do caminhão. 5 minutos haviam se passado e nada do meu pai aparecer. Eu fiquei preocupado e muito apavorado, pensei no pior, e então, em uma atitude desesperada, eu buzinei para chamar a sua atenção. E nesse exato momento que eu buzinei, eu ouvi tiros. Foram 3 disparos e um uivo que ecoou pela floresta. Eu fiquei com muito medo e tranquei a porta. E em seguida meu pai aparece com uma cara de horror. Eu abri a porta e ele acelerou o caminhão e não disse uma palavra. O meu pai estava ferido. Havia um corte profundo em seu braço, como se um animal o tivesse atacado com longas garras. E quando o dia amanheceu, eu perguntei ao meu pai o que houve. Ele disse que assim que desceu do caminhão, ele viu uma silhueta de um bicho em cima da carga. Mas quando aquilo viu ele, a coisa pulou para a floresta. E como ele estava armado, ele resolveu seguir aquilo. Então, em um certo ponto da mata, onde só havia escuridão devido às árvores que bloqueavam a luz da lua, ele decidiu voltar. Mas foi aí que ele me ouviu chamar para dentro da mata. Ele achou muito estranho. Então me chamou de volta, mas a voz só se aprofundava mata adentro, e ele foi seguindo a minha voz cada vez mais rápido, até que ele parou de escutar a minha voz e só ouvia o mato se mexer ao seu redor, mas não via nada. Então algo saiu do mato em uma velocidade impressionante e desferiu-lhe um golpe no braço, e só depois ele percebeu que era um corte profundo feito por garras afiadas como navalha. Ele não podia correr e nem gritar, pois sabia que a coisa estava à espreita para atacar novamente. Então ele ficou apontando a arma sem sucesso para o que quer que fosse aquilo. Ele não conseguia ver nada, até que de repente ele ouviu a buzina do caminhão e aquela coisa urrou devido ao som da buzina. Então meu pai atirou 3 vezes na direção do barulho e teve certeza que acertou aquela criatura. E pelo barulho da buzina, ele soube onde estava a estrada e seguiu na direção certa até chegar no caminhão. E graças a mim, por ter buzinado, ele saiu vivo daquela armadilha. Bem, eu adoraria dizer que essa foi uma história com um final feliz, onde poderia ser contada na roda de fogueira, onde sempre íamos para a roça. Mas não foi bem assim. O meu pai não quis tratar o ferimento, e aquilo parece que o transformou. Ele passou a ter comportamentos estranhos, como comer carne crua, se irritava com facilidade. Ele largou o emprego e foi morar em nosso sítio no interior. Eu sinto dizer que quando a minha mãe e eu fomos para o sítio,
pois havia semanas que não tínhamos notícias do meu pai. Assim que chegamos, encontramos uma verdadeira cena de terror. Os animais estavam todos mortos. As galinhas, porcos, cabras e até mesmo os cães do meu pai, todos estavam destroçados. O caseiro veio ao nosso encontro e ficamos incrédulos com as suas palavras. Ele disse que o meu pai havia feito todo aquele estrago, que ele havia ficado muito furioso e se transformado em uma criatura humanoide, um lobisomem. Primeiramente, ele correu para a floresta e quando retornou já estava transformado naquela coisa e começou a atacar os animais. Primeiro, ele abateu os cães e depois devorou as criações. A minha mãe pareceu não acreditar muito na história. Então ela disse que ficaria ali aquela noite para encontrar o meu pai. Foi aí que percebemos que o caseiro estava ferido. Ele disse que confrontou o lobisomem com um facão, mas o bicho lhe desferiu vários golpes, como mordidas e arranhões. O sol já estava se pondo, e o caseiro disse com uma voz assustadora e um sorriso macabro: "É melhor vocês caírem fora daqui, ou nunca mais voltarão para casa." Puxei minha mãe pelo braço e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Esse fato ocorreu em 2014 e já fazem quase 11 anos desde então. E nunca mais vimos o caseiro e muito menos o meu pai. Acredito que ele se transformou em um lobisomem devido ao arranhão da fera, mas pelos meus conhecimentos isso não é possível. E se alguém que estiver assistindo esse relato souber se a mordida ou arranhão de um lupino pode transformar a pessoa em lobisomem, igual no filme Bad Moon, por favor, me diga aqui nos comentários. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marcelo Santos, eu tenho 51 anos e hoje moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com os meus filhos em uma oficina de moto há mais de 10 anos, mas antes eu morava em São Raimundo Nonato, um município do interior, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Lugar muito bonito, do povo elegante e trabalhador, mas também cheio de mistérios, principalmente com aqueles que não têm respeito com as coisas que não conhecem. Quando eu era mais jovem e nem tinha filhos ainda, eu morava em uma casa do lado do meu avô, e logo quando eu casei, ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha simples para não ficar morando de aluguel. E com o tempo, eu fui ajeitando ela como eu queria. Com a convivência, eu fui notando que o meu avô tinha uns costumes um pouco estranhos, que para ele pareciam bem normais. Ele sempre gostou de fumar um cachimbo. Então, ele ia até o quintal, sentava, acendia e ficava um bom tempo só olhando para a mata que tinha atrás da nossa casa. E sempre que levantava para entrar, ele pegava um saquinho de fumo, enrolava em um papel e jogava lá na mata. Então, dava as costas e saía. Ele sempre fazia a mesma coisa todas as vezes que ia lá fora fumar. E eu, vendo aquilo, um dia eu me sentei perto dele para ver se ele faria na minha frente. E assim, eu teria uma desculpa para perguntar o porquê dele fazer isso toda vez. Então, ele fumou, e antes de se levantar, ele pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou lá dentro da mata. E na hora que ele jogou, eu perguntei o porquê que ele fazia isso. Então ele me falou: "Você já ficou perdido no meio do mato?" Eu respondi que não. "Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer?" "Porque eu já, e foi nessa mata aí, ó. E desde então, eu costumo respeitar quem vive nela.
mesmo que a coisa não venha até aqui. Mas eu sempre deixo algo para o caso daquilo vir. Ele quem, vô? Eu perguntei. O Caipora. Uma noite eu quase morro de tanto que apanhei dele. E não desejo que passei para ninguém, porque o bicho é perverso. Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Então pedi que ele me contasse que história era essa de Caipora. Então ele me contou. Há muitos anos eu vivia dentro dessas matas, atrás de caça. E uma vez eu encontrei um caçador desses que matou por maldade. E ele tinha matado uma fêmea de tatu e os seus filhotes. E ainda estava se gabando por causa disso. Eu tive vontade de meter um tiro nele, mas deixei que ele se fosse. Perdi até a vontade de caçar. Então, quando estava voltando para casa, eu encontrei os tatus que o homem tinha matado e eles estavam ali jogados no chão. E na hora eu pensei, olha aí, matou os bichos só por matar e ainda deixou aqui no chão. Eu olhei em volta para ver se o via, e quando vi, ele estava correndo na minha direção e gritando que eu corresse também. Na hora, eu pensei que tinha uma onça atrás dele, então comecei a correr. Corremos para dentro da mata, e eu gritando para o homem perguntando o que estava acontecendo. E uns minutos depois, eu parei quase sem fôlego e perguntei novamente do que nós estávamos correndo. Então ele respondeu: tinha uma onça atrás de mim. Mas você viu ela? Eu perguntei. Não, respondeu o homem. Mas eu escutei ela rosnar. Eu olhei com uma raiva sem tamanho para o homem e comecei a voltar para casa. Porém, um rosnado mais à frente me fez parar na hora. Tinha um grande animal escondido ali com toda certeza. Então comecei a me afastar para dar a volta, só que o rosnado continuava. E o problema é que nós não vimos que animal estava fazendo aquilo. Eu comecei a andar para a minha esquerda, sempre me afastando do rosnado. Só que um assobio alto começou na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda parte. E sem perceber, eu fui entrando cada vez mais na mata e me afastando da trilha que me levaria para casa. A noite foi chegando. O homem e eu ainda estávamos tentando achar o caminho de volta. E sempre seguidos por aquele maldito assobio que estava nos deixando surdo. E foi quando eu senti que algo me deu como se fosse uma chicotada bem nas pernas. Eu caí no chão com a pancada e as minhas pernas ardiam com a força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar e já levou uma bem nas costas. E foi aí que começou o terror. Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver. Só escutávamos os passos correndo à nossa volta e as pancadas logo em seguida. Uma hora, os passos estavam no chão e outra parecia que estava pulando nos galhos das árvores. E de lá pra cá, sempre com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para salvar as nossas vidas e o homem que estava comigo falou: é o Caipora, com certeza. Ele então soltou tudo o que estava carregando e me mandou fazer o mesmo. Então eu deixei tudo lá. A minha arma, faca, água e um pouco de comida e fumo que eu sempre levava. E quando eu soltei tudo, o assobio foi ficando mais longe e mais longe, até que conseguimos achar o caminho de volta. E eu, graças a Deus, consegui chegar em casa. E quando a sua avó me viu, ela tomou um susto que quase passou mal. As minhas roupas estavam todas rasgadas e a pele, onde eu tinha recebido as pancadas, estava toda inchada e bem avermelhada. Eu fiquei dias deitado para me recuperar e até febre me deu por conta das pancadas, mas eu consegui ficar bem. O homem que estava comigo, eu não sei que destino ele teve, mas foi por causa dele que eu quase morri naquela noite. A minha arma
E as outras coisas eu nunca mais voltei para buscar. E toda vez que fico perto dessa mata, eu deixo um fumo e respeito o espírito que vive aí e que quase me matou. Bem, essa foi a história do meu avô. E hoje, trabalhando aqui na oficina, é até difícil de acreditar nessas histórias por conta da correria que é viver em uma grande cidade. Mas no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas sobrenaturais que fariam qualquer um se arrepiar. O meu avô ia pagando por um erro que nem mesmo ele cometeu, mas por um milagre ele sobreviveu. Bem, outros podem não ter tido a mesma sorte. Então, muito cuidado com o que não conhecem, principalmente o que está aí dentro dessas matas. Boa noite. Este relato não é sobre mim, mas é uma história que eu sempre ouvi da minha mãe e da minha tia Laura. Elas me contavam muitos causos assustadores do tempo em que elas eram moças, e eu não esqueci de nenhuma. Eu acredito que essas histórias me traumatizaram de certa forma, depois que eu notei que eu só lembro de coisas que me deram medo. A minha mãe nasceu em uma pequena cabana às margens do rio Grajaú, próximo de Santa Bárbara, no Maranhão, e foi lá que tudo isso aconteceu. Na época, viviam os meus avós e os seus filhos, que basicamente retiravam os seus sustentos do que pescavam no rio. E dos 3 filhos deles, todos passaram por momentos que eu posso dizer bem assustadores. A minha mãe falava que quase foi carregada por um homem que dizia a ela que tinha saído do rio. Já os meus tios, pelo que fiquei sabendo, eles também viveram situações bastante complicadas. Um deles conta que tinha o costume de tomar banho de madrugada no rio. Bem, a minha mãe não estava nesse dia, mas a minha tia Laura e o meu tio Carlos estavam na beiradinha das águas tomando banho, e já estava ficando escuro, e Laura notou algo estranho no meio do rio e perguntou o que era aquilo. Carlos olhou e disse que se tratava de um tronco de uma árvore qualquer. E momentos depois, novamente a Laura chamou a atenção do seu irmão, pois o tronco parecia estar mais perto e aquilo já estava dando medo nela. Carlos, sem sequer olhar para o rio, ele mandou ela ficar quieta e acabar logo de tomar banho para voltarem para casa. A minha tia insistiu que ali nunca teve tronco de árvore antes. E quando Carlos se virou para ver do que se tratava, ele percebeu que na verdade aquilo se parecia com um tronco de árvore que estava se mexendo contra a correnteza. Não parecia com nenhum animal, pois estava ereto, na posição de uma pessoa. E como já estava escuro, só pôde ver que aquilo tinha braços, mas não pôde garantir que tinha cabeça. Carlos sentiu um medo imenso e que tinha que sair dali com a sua irmã o mais rápido possível. E os dois chegaram pálidos em casa, gritando e chorando, e dizendo que a entidade queria pegá-los no rio. E quando os meus avós viram os dois naquela situação, correram para acudi-los e tentaram acalmá-los, mas os meus tios não conseguiram falar direito devido ao medo. E mais tarde, depois de muita conversa, a minha avó ficou desconfiada que aquilo não era coisa desse mundo. E depois daquele acontecimento, todos foram proibidos de tomar banho sozinhos à noite. E meses depois, quando já tinham esquecido aquele susto, o meu tio Carlos estava jantando e ouviu o cachorro latir desesperadamente na parte de trás da casa. E como já estava acabando de comer, ele decidiu juntar todos os restos e levar para o animal, que parecia estar faminto. E quando saiu na porta da cozinha, ele lembrou de pegar a lamparina para iluminar a escuridão que fazia. E Carlos conta que quando saiu e virou a luz para o lado do cão, ele viu um vulto de um homem caminhando a poucos metros
e indo em direção ao rio. E nessa hora, as suas pernas ficaram pesadas, e ele conta que parecia uma pessoa que caminhava e ficava maior à medida que se aproximava das águas. Era a forma distorcida de um homem, mas por causa da escuridão, ele só viu aquele vulto entrar nas águas novamente. Bem, por insistência da minha avó, o meu avô ele foi atrás de um senhor que fazia reza e curava pessoas. O velho, depois de receber o meu avô, ele emergiu em uma série de rituais misteriosos. Ele murmurou palavras estranhas e começou a tremer, enquanto o suor escorria do seu rosto enrugado. E finalmente, o rezador falou em uma língua estranha, olhando profundamente nos olhos do meu avô. Ele descreveu uma visão aterradora, como uma oca de índios com uma fumaça negra e algo mais. Algo que ele não podia revelar naquele momento. Mas o meu avô disse que não gostava de segredos e pressionou o velho para que lhe contasse tudo. Então, o velho rezador cedeu, revelando que era o espírito do caboclo da água que estava atormentando a sua família, e a entidade desejava o sangue da sua família. E quando meu avô ouviu isso, ele não disse mais nada e voltou para casa. Essa era a história que ele contou. A minha família não saíram imediatamente daquele lugar como o rezador havia aconselhado. O meu avô foi mais rígido na proibição dos filhos e disse que nenhum deles deveriam ir mais até o rio. E se quisessem tomar banho, usassem um tanque que ficava longe do rio, mas próximo da casa. E todos o obedeceram, e passou um bom tempo sem que eles vissem aquela coisa que vinha do rio. Anos mais tarde, a minha mãe e a minha tia já eram moças. O meu tio era um rapaz que ajudava o meu avô nas plantações. E em uma noite, a minha avó e a minha tia Laura estavam para o lado do galinheiro, que ficava a alguns metros da casa, limpando a galinha para prepararem a janta. E minha mãe tinha ficado na cozinha, observando as panelas que estavam no fogão a lenha. E de repente, ela escuta a voz do meu avô a chamando do lado de fora, e respondeu de dentro da casa que já estava indo. E quando chegou na porta, ela viu que o seu pai estava a poucos metros dela, porém de costas. E de acordo com o que ela disse, o seu pai perguntou o que ela estava fazendo ali, pois a sua mãe a chamava para ajudá-la com a galinha. A minha mãe respondeu que já estava indo e que iria apenas tampar as panelas que estavam no fogão. Então, em seguida, ela acompanhou seu pai em direção à sua mãe. E no caminho, ela achou estranho, pois o seu pai não se virava para ela e ela não conseguia ver o seu rosto. E apesar da escuridão da noite, ainda assim, era possível enxergar um pouco o que estava ao redor. E quando passaram próximo ao rio, a minha mãe percebeu que não estava sendo levada em direção à minha avó, e sim em direção ao rio. Ela viu que aquele homem que ela acreditava ser o seu pai tinha apenas as costas dele. E quando a lua clareou mais um pouco, ela viu que a frente daquele homem era horrível, e o medo foi muito grande naquela hora. E quando ela descreve essa parte, ela diz que os seus olhos eram parecidos com os de peixes, grandes e vermelhos. Aquela entidade tinha copiado o jeito das costas do seu pai, e aquilo estava a levando para o fundo do rio. Ela dizia que a coisa não se virava para ela, para que assim ela não pudesse ver a sua verdadeira forma e nem o seu rosto. O desespero dela foi grande nessa hora que ela gritou e saiu correndo em direção à sua mãe. E então, ela chegou apavorada até a sua mãe e disse: "Um bicho feio, mãe! Um bicho feio quis me pegar. Ele assumiu a aparência do meu pai, mas eu olhei de relance e eu pude ver que não era o papai." Todos entraram e trancaram as portas e janelas da casa. O meu avô e o meu tio Carlos
Só chegaram meia hora depois do ocorrido e ficaram sabendo do que havia acontecido. A minha mãe, ela adoeceu de medo. Depois disso, a minha avó fez muita pressão para irem embora dali e finalmente o meu avô decidiu abandonar a casa e mudar para Bacabal. E lá conseguiu outro serviço e mudaram de novo. E dessa vez para Esperantina, no Piauí. A minha mãe até hoje tem medo de rios e lagos e eu acho que esse é o trauma dela. Eu, graças a Deus, eu nunca vi nada e não quero passar de jeito nenhum pelo que a minha mãe e os meus tios passaram naquelas águas misteriosas dos rios do Maranhão. Boa noite.